Muitas pessoas que procuram os consultórios dos oftalmologistas são surpreendidas por um diagnóstico, o de descolamento da retina. Quando a membrana que fica no fundo do olho é danificada, há riscos para a visão. Antônio passa o dia no escritório desenvolvendo projetos de engenharia. Há um ano percebeu que o olho esquerdo estava diferente. Eu sinto uma nuvenzinha, quer dizer, uma espécie de um mosquitinho rodando pelo olho. O diagnóstico, descolamento de retina. Ele conta que o tratamento, além de paralisar a progressão da doença, evitou novas surpresas. Foi programado um tratamento para o olho esquerdo e também preventivo para o olho direito, que vão eliminando talvez a possibilidade de acontecer a mesma coisa. Então eu acho que foi benéfico nesse sentido, poderia até perder a visão. De acordo com especialistas, o descolamento acontece quando há separação de duas camadas da retina. Em alguns casos, pode levar à cegueira. Há várias formas de se detectar a doença. Os sintomas mais comuns são a perda do campo de visão, a presença de flechas de luz e pequenas manchas flutuantes que incomodam e comprometem tarefas simples. Foi o que aconteceu com Dona Ana. Não estava enxergando ele direito e fazendo uma confusão danada, né? Há 5 dias ela passou por uma cirurgia e já começa a observar mudanças. Tá bonzinho, né? Ainda está meio escuro, né? Também tem poucos dias, né? O tipo de tratamento depende da causa e da extensão do descolamento, mas o laser é adotado na maioria dos casos. E para falar sobre os cuidados que a gente deve ter com a visão, está aqui no estúdio o oftalmologista Christian Campos. Doutor, na verdade é um problema mais comum do que parece? Com certeza, Arthur. Ele tem uma frequência... As degenerações, que são lesões predisponentes do descolamento, acometem cerca de 10% da população. A maior parte é benigna, mas alguma parte desse total são lesões que correm o risco de causar um descolamento. E a pessoa pode chegar a que ponto? Ela pode perder a visão? Quando o descolamento atinge a maior parte da retina, infelizmente a visão é comprometida. E mesmo a gente fazendo cirurgias para reaplicar a retina, algumas vezes essa visão fica permanentemente comprometida. Por isso que quando a gente detecta as lesões que podem causar o descolamento, elas devem ser tratadas. E isso é fácil? É possível se detectar o problema antes que ele aconteça? A gente sabe... especialmente os grupos de risco, né? As pessoas que têm miopia muito alta, elas devem ter muito cuidado, porque as pessoas que têm um olho muito grande predispõem ao aparecimento dessas lesões. Eles devem ser avaliadas sempre por um oftalmologista geral e, se possível, por um oftalmologista especializado na área de retina e vítreo, porque eles têm um exame que a gente consegue detectar mais precocemente essas alterações e tratá-las. A reportagem até explicou, o senhor está introduzindo a questão agora sobre o tratamento, que é variável, né? Quais são as principais formas de tratamento, as mais comuns? Bom, basicamente o tratamento para as lesões de risco e para o descolamento é o laser e as cirurgias. Existem várias formas de cirurgia. Quando o descolamento está inicial ou a gente detecta as lesões predisponentes, a gente trata com laser, que é um tratamento bem mais simples, que não atrapalha tanto a vida da pessoa, porque a cirurgia muitas vezes ele fica obrigado a ficar sob repouso absoluto durante um tempo. Então a gente usa o tratamento com laser e as cirurgias. E as cirurgias para os casos de descolamento mais extensos. No caso, eu lhe pergunto então, os esportistas aí que estão sempre em situação de risco em alguns esportes com a visão. Com certeza, né? A gente teve 2 exemplos clássicos que tanto o Tostão como o Pelé descolaram a retina. Os jogadores hoje já têm um cuidado maior, porque eles fazem por exames prévios, mas todo esportista que passa por traumas, principalmente na área da face, próximo dos olhos, devem ser avaliados e, se detectar qualquer lesão, devem ser tratados Esses antes. Lutadores, então, nem falar, né? Imagina. Com certeza, né? Risco porque absoluto. O trauma é um fator fundamental também na ocorrência do descolamento da retina, na maioria dos casos. Alguns casos acontecem espontaneamente porque as pessoas já têm várias lesões que podem causar. Vamos agora a alguns mitos aí, ou não, né? Ler em movimento, a pessoa que lê dentro de um carro, de um ônibus, ou trem, enfim... Isso, na verdade, é uma pergunta frequente que eu vejo no consultório. Eu oriento eles com risco de descolamento. Realmente não há risco de descolamento da retina. Mas não é uma leitura recomendada, porque é um desgaste excessivo, tanto dos olhos como mecanismo de equilíbrio do corpo, e a pessoa se cansa muito rapidamente. Eu oriento elas, o tempo que você ganha, na verdade, depois você vai te dar um desgaste tão grande que depois sua atividade depois vai ficar comprometida. Então é preferível você evitar. O sol danifica também? Sim, o sol é um fator que acelera o processo de desgaste, né? Não só da pele como dos olhos, né? No caso, seria principalmente nos olhos a exposição crônica ao longo dos anos para catarata, para degeneração macular relacionada à idade, que é uma alteração na mácula, que é na retina, que
geralmente aparece nas idades tardias, após 60 anos. Óculos de sol. Sempre há uma controvérsia. E aqueles óculos comuns que não têm a proteção para os raios, enfim, eles fazem mal? Na verdade, o seguinte, o óculos de sol é muito importante né, nos cuidados dos olhos, principalmente para as pessoas que trabalham no ambiente, que ficam muito expostas ao sol e ao vento. Com relação ao óculos de sol, a gente indica sempre a compra com procedência garantida, com certificado de garantia. Porque o óculos sem ser garantia, provavelmente ele não causa nenhuma proteção para o olho. Fora que, pelo fato dele escurecer, ele causa um aumento da pupila e permite a maior entrada dos raios. Então, na verdade, ele danifica mais do que melhora a situação da pessoa. Quer dizer, não tem proteção nenhuma, com toda certeza. Quer dizer, consultar uma ótica especializada aí... Sim, sim. Deve-se pegar uma ótica que traga o certificado de garantia. Ok, então, Dr. Christian, muito obrigado pela presença. Arthur, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde.